Olá, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho na amostra multidisciplinar. O nosso grupo é composto por mim, Gustavo Rodrigues, Eu, Daniel 7. e o nosso tema é semicondutores, conceitos e técnicas. Então, vamos lá. Semicondutores. O que é? Assim como o seu nome define, são materiais entre os materiais condutores e isolantes. Ou seja, eles são capazes de mudar a sua condutividade de acordo com a necessidade. E o seu intuito é, é um material capaz de conduzir a energia elétrica com precisão para que dessa forma permita a fabricação de chips e de todas essas atuais maravilhas eletrônicas, como está presente no nosso dia a dia, que a gente acaba nem percebendo, sendo nesses carros atuais, é, eletrodomésticos, os nossos smartphones, entre outros. E um semicondutor é igual o do slide 2. Seria esse, um semicondutor. Então, vamos lá. O nosso método de pesquisa foi um método em que abordamos um método, um método abordado para essa elaboração do trabalho, que foi direcionada a encontrar o máximo de informação em pesquisas bibliográficas, utilizando as seguintes palavras-chave: dopagem eletrônica, semicondutor e semicondutores, entre outras palavras, como semicondutor manufacturing, semicondutor made in Brasil. E com isso são selecionados dois estudos sobre cada tópico para comparar e complementar um ao outro, e que com isso fique de uma maneira prática, simples e de qualidade, e de uma forma muito concisa, né? Bom, a nossa motivação para escolher esse tema foi devido ao nosso cenário atual de isolamento, e é possível perceber essa alta demanda de chips para substituir as necessidades de circuitos integrados, né? Em, em todos os nossos computadores ao nosso redor. Dessa forma, o trabalho propõe sintetizar os conhecimentos acerca da matéria-prima de alta tecnologia de informação para trazer à tona e democratizar o conhecimento, né? Então, o que são semicondutores? Os semicondutores são matérias-primas, muitas vezes da classe cerâmica, com o intuito de permitir a passagem de eletricidade, né? Também os semicondutores são dopados para gerar um excedente ou uma deficiência de elétrons na camada de valência. Em relação aos semicondutores, existem duas categorias gerais de semicondutores: os semicondutores intrínsecos, que são compostos de apenas um material, e os semicondutores extrínsecos, aos quais outras substâncias foram adicionadas para alterar as suas propriedades e com isso chegar nível ao nível que estavam querendo de energia adequado. Bom, assim como nosso amigo Gustavo falou, eu vou dar sequência à explicação de semicondutores através dessa imagem. Nessa imagem, nós temos uma estrutura de como que se baseia o fundamento mais básico da permissão de passagem de elétron. Pois os semicondutores, como ali é mostrado na figura, é feito por bandas, que seriam esses quadrados, e essas bandas, se são cada banda valência do silício, né? Ela tem um gap, que seria um espaço, e esse gap são necessário uma energia para suprir o elétron passar de uma camada para outra. E dessa forma vai ser definido a eficiência e o valor do semicondutor, com a precisão que ele é capaz de passar mais elétrons ou menos, de acordo com a sua purificação e dopagem.
Bom, fabricação. Comumente se pensa que chips de computadores são feitos basicamente de areia, o que pode até ser uma meia-verdade, visto que seu ingrediente principal é o silício, que é encontrado por meio da areia. Dessa forma, muitas vezes é pensado como um negócio divino, capaz de converter areia em um processador que custa milhares de reais. Porém, conforme se aprofunda, entende-se que por mais que tenha abundância de matéria-prima, o que o torna extremamente valioso é seu processo meticuloso, preciso e extremamente caro. Isso se resulta nas pouquíssimas fábricas de semicondutor ao redor do mundo, visto que é necessário um investimento bilionário para manter tal estrutura capaz de produzir em larga escala. Segue-se a comum forma de fabricação, inclusive adotada pela empresa Screen, especializada em solução de semicondutores. O primeiro passo nessa grande jornada é a purificação e a filtragem do silício para conseguir o material mais puro possível, e dessa forma são feitas superfícies por meio de nanofabricação, conhecido como wafers, pastilhas, que seriam esses círculos aqui vistos nas figuras. Após que esses wafers são limpos, que seria essa imagem aqui, que eles estão limpos, a próxima etapa consiste em uma fina camada de óxido de silício e alumínio que tornarão os circuitos formados no wafer de silício. Depois, novamente, é feita uma limpeza acima dessa camada de filme. E após essa limpeza, após a deposição, a superfície do wafer é revestida com resist, um produto químico fotossensível. E em seguida, ele é rotacionado, fazendo com que uma camada uniforme de resistência seja formada na superfície do wafer pela força centrífuga. Após esse revestimento resistente, vem a sua exposição. O wafer é exposto usando radiação ultravioleta profunda de comprimento de onda, curto projetada através de uma máscara, na qual o padrão do circuito foi formado. Após essa exposição, um revelador é pulverizado sobre o wafer, dissolvendo as áreas expostas à luz, revelando a película fina na superfície do wafer. As áreas restantes que não são expostas, nesse ponto tornam-se uma máscara para o próximo processo de corrosão. Esse padrão de resistência se torna o padrão na camada abaixo. A próxima camada é o desenvolvimento. Um revelador é pulverizado sobre o wafer, dissolvendo as áreas expostas à luz e revelando a película fina na superfície do wafer. As áreas de resistência se portam do próximo corrosão. Na corrosão, que seria aqui essa imagem, seria a fina película dissolvida usando produtos químicos, como ácido fluorídrico ou ácido fosfórico, e removida. Isso forma o padrão. Existe um método de gravação a seco em que a superfície do wafer é bombardeada com átomos ionizados para remover a camada de filme. Após a gravura, para dar propriedades semicondutoras ao substrato de silício, impurezas como fósforo ou íons de boro são implantadas nas pastilhas, que são o famoso doping. Após isso, um processamento térmico é realizado por meio de lâmpadas de flash e radiação laser para ativar os íons dopados implantados no wafer. A ativação instantânea é necessária para criar os microtransistores no substrato, que é essa imagem aqui. Após, o resistor pode ser removido em uma estação úmida, que usa produtos químicos que removem o resistor, ou por incineração, que remove o resistor induzindo aqui uma reação química usando gases. O wafer é limpo após a incineração, que é essa aqui, que seria uma decapagem. Após essa decapagem, o wafer é separado em chips individuais, que são cortes em cubos. Os chips são conectados a uma estrutura de metal, chamada estrutura de chumbo, usando um fio de metal, ligação de fio. Em seguida, encerrados em materiais de resina epóxi, embalagem, que são as montagens dos componentes eletrônicos à base de semicondutores. Dando sequência a uma das técnicas de fabricação dos semicondutores, a dopagem. O nosso amigo aqui, o Gustavo, vai nos abordar um pouco. Tal processo, o da dopagem, ele tem como objetivo alterar o comportamento dos semicondutores e com isso aumentar a sua eficiência e dessa forma facilitar a fabricação. Os átomos com elétron de valência a mais do que o silício são usados para produzir material semicondutor do tipo N, e esses materiais dos condutores tipo N são elementos do grupo 5 da tabela, ou da tabela periódica. E, portanto, seus átomos têm 5 elétrons,
5 elétrons na camada de valência, que pode formar ligações covalentes com os 4 elétrons da camada de valência e que os átomos de silício têm, né? Agora o nosso amigo D7, o Daniel D7, vai explicar um pouco dessa imagem. Bom, aqui dando sequência ao que o Gustavo falou, nessa imagem a gente pode ver uma estrutura atômica de um semicondutor à base de silício. Nele podemos ver que entre suas lacunas são adicionados elementos boro, fósforo, entre outros, como o gálium pode ser adicionado. Dessa forma são realizadas ligações covalentes e são postos elétrons livres e lacunas, o que podem permitir uma maior eletronegatividade, alterando a sua condutibilidade elétrica, aumentando assim a sua eficiência. Cenários. Atualmente, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, a TSM, é a maior fabricante de chips semicondutores e dessa forma um grande monopólio está em sua mão, pois atualmente é a única fabricante com infraestrutura para alta demanda e qualidade para atender mundialmente. Devido a isso, estão sendo feitos investimentos bilionários para diversificar essa produção e ser capaz de atender de forma mais segura a todos. No Brasil, teve-se uma estatal de produção de semicondutores, porém, infelizmente, a mesma foi fechada pelo governo federal, por necessidade de altos investimentos para o funcionamento. Segue a frase de um engenheiro projetista diretor no projeto, enquanto ainda estava na ativa. É a única fábrica de semicondutores do hemisfério sul do planeta, com instalações de ponta. A detenção da tecnologia de fabricação dos circuitos integrados é crucial no processo de desenvolvimento científico e tecnológico de qualquer país, apontou o professor Thiago Belen, coordenador do programa de pós-graduação em microeletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, é possível perceber que, por mais pareça um investimento caro demais, tal indústria possibilita um centro tecnológico gigante em sua região, trazendo os mais diversos investimentos monetários e intelectuais. Concluindo, é possível dizer que os semicondutores já fazem parte da nossa sobrevivência no mundo moderno, tendo seu valor comparado a commodities, pois o mesmo pode trazer para a região que ali for fabricado um capital bilionário monetário, um capital com grandes mentes capazes de projetar e realizar complicados processos envolvidos na fabricação de semicondutores. Obrigado pela atenção e esse foi nosso trabalho.